Todos, obrigado pelo convite, uma honra. E a provocação que eu recebi foi essa, né? Falar sobre baleias versus vacas. Isso, na verdade, é um subtítulo de uma parte do Privatize Já, do meu livro anterior. E, na verdade, parece meio bobo, mas o meu ex-chefe foi PhD em Chicago. Logo nas primeiras aulas em Chicago, para doutorado em economia, o professor fez essa provocação, né? Por que as baleias correm risco de extinção e as vacas não, né? Tem em quantidade crescente, estável e crescente no mundo. E os alunos ficaram um pouco perplexos no começo, mas se você parar para pensar sobre isso, tem um insight econômico muito importante, né? Na verdade, já para responder, né, e dar início à apresentação rápida aqui, a simples diferença que tem é que a vaca é propriedade privada, enquanto que a baleia é dos oceanos, né? Você não consegue cercar e fazer fazendas oceânicas. Então a vaca você vai lá, registra, bota número, dá nome, e tem dono, né? E aquilo que tem dono costuma ser melhor cuidado. A grande frase que captura isso, né, a essência dessa mensagem, é que aquilo que é de todos não é de ninguém, né? Aquilo que é patrimônio da humanidade, na verdade, acaba sendo sempre mal gerido e tem problemas sérios de escassez. Isso vale para várias coisas. Em economia a gente chama de tragédia dos comuns isso, né? Tem um livrinho de economia, tem um livrinho interessante escrito para um público mais jovem, chamado As Aventuras de Jonas, o Ingênuo. E Jonas é um garoto que naufraga no barquinho dele e vai parar numa ilha. E ele... Alô? E ele começa a fazer perguntas incômodas naquela ilha. E uma delas, ele chega num rio, está vendo um pescador todo triste lá, e ele pergunta por que o pescador está triste. E o pescador, então, explica o que é essa tragédia dos comuns. Ele fala, olha, esse rio aqui não tem mais peixe quase, o que restou é tudo muito pequeno. E o garoto demora a entender, mas por quê? Você não cuida do seu próprio rio? Né? E ele fala, não, esse rio não é meu. Esse rio é de quem, então? Né? É de todo mundo. E isso realmente cria um mecanismo perverso de incentivos, porque ninguém tem interesse em cuidar bem daquele rio ou deixar peixes ainda pequenos para que cresçam e só sejam pescados à frente, porque se você deixar isso acontecer, outro vai chegar lá e vai tomar aquilo porque não tem dono. Então a mensagem básica do livro Privatize Já, né, anterior, é exatamente essa, né, a defesa do conceito de propriedade privada, porque o escrutínio do dono é a única coisa que garante o uso racional daqueles recursos escassos. A famosa frase que os senhores conhecem muito melhor que eu, que é o olho do dono que engorda o boi. Né? Então essa é a essência da mensagem do Privatize Já. E aí eu trago vários exemplos mais interessantes, que fogem um pouco do cotidiano, para as pessoas refletirem. Né? A gente pensar, por exemplo, em elefantes, né? Uma coisa assim, mas elefante, privatização de elefante, até isso a gente tem exemplos no mundo bem-sucedidos. Eu relato no livro lá dois casos atípicos e opostos, né? O Quênia versus Zimbábue. Um deles, ambos estavam com um problema sério de mortandade dos elefantes que eles tinham para extração de marfim e coisas do tipo. E tomaram, para sanar o mesmo problema, tomaram medidas diametralmente opostas. Um deles foi lá e proibiu a caça ao elefante e tentou policiar, né, as florestas. E o gráfico é fantástico, porque desabou a população e quase acabou a população de elefante nesse país. O outro país, ao contrário, privatizou as áreas que tinham e delegou aos cuidados daqueles povos locais. Então eles passaram a ter o interesse econômico em extrair o máximo possível de recurso daquele território novo que eles tinham, que eles eram proprietários. E a acusação mais comum que a gente vê da esquerda, principalmente, é que os proprietários, os capitalistas, os empresários, só focam no lucro no curto prazo, enquanto que o governo vai ser aquele que vai cuidar do patrimônio da humanidade a longo prazo. E nada mais falso, né? Nada mais contrário à verdade. Quando você deu a propriedade, a titularidade para esses povos locais, eles passaram a ter total interesse em preservar a quantidade de elefantes, porque o sustento deles futuro dependia daquilo. Então eles começaram a fazer o quê? Começaram a cobrar direito de caça de sujeitos excêntricos e ricos do resto do mundo, que queriam ir lá caçar elefante ou extrair o marfim.
e com isso a população de elefantes se estabilizou e passou a crescer, a aumentar. Então o gráfico de um país e do outro é chocante, é gritante a diferença, e basicamente o mecanismo de incentivos foi a única coisa que divergiu em ambos os casos. Quando você é dono do seu patrimônio, quando você é dono do seu ativo, o valor presente desse ativo ele tem a ver, ele tem ligação com o fluxo de caixa ao longo do tempo trazido a uma taxa de desconto a valor presente. Então, é justamente o dono, o proprietário, o sócio, os acionistas, que tem total preocupação em utilizar aqueles ativos todos de forma racional, olhando para o longo prazo. Enquanto que governos acabam focando mais em eleições, em próximas eleições, eles precisam ser, antes de ser um grande senador, um grande deputado, você tem que ser um senador ou um deputado, você tem que ser eleito. Então acaba gerando uma pressão de mecanismo de incentivos mesmo, míope, né, muito curto prazista. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão da função social da propriedade, principalmente propriedade rural, né? Mas já tem gente querendo extrapolar esse conceito para até mesmo meio urbano. Eu não sei dizer o que é a função social, eu realmente me foge a minha compreensão entender o que seja função social, que está até na nossa Constituição. Mas, para mim, esse é um termo extremamente vago, arbitrário, que serve quase sempre para o oposto do conceito de propriedade privada. Né? Tem um economista austríaco chamado Hayek, Prêmio Nobel de Economia, que fez um estudo com mais de 100 expressões que levavam social no nome. E é fantástico a conclusão dele, a conclusão é fantástica porque ele mostra que em todos os casos, sem exceção, o uso do termo social servia para negar o termo anterior. Então, justiça social é o oposto de justiça. E por aí vai. Então, função social da propriedade, para mim, é o oposto de propriedade. Né? A função que eu conheço da propriedade é atender da melhor forma possível os interesses econômicos, que quem vai saber como melhor utilizar isso é o próprio proprietário. Então, se você tiver um ambiente de livre concorrência com propriedade privada bem definida, esse tende a ser o melhor modelo de geração de prosperidade, riqueza e a tal função social que seria justamente esse crescimento sustentável, esse desenvolvimento econômico. O governo parece discordar disso, principalmente os governos de esquerda, né? E eles adoram usar esse termo justamente para avançar de forma arbitrária sobre a propriedade de cada um. Outra coisa que a própria senadora Cátia Abreu tem batido na tecla nos artigos da Folha e tudo mais, que tem tudo a ver com essa arbitrariedade das leis, né, principalmente no campo, no Brasil, é a questão do trabalho escravo. Né? Você definir também trabalho escravo na era moderna é uma coisa complicada. Eu sou do tempo que escravidão me remete a chibatada, corrente, coerção, né, um trabalho compulsório, e não alguma coisa voluntária, onde o sujeito tem liberdade de sair a hora que ele bem entender, e que o conceito de trabalho escravo vai depender, na verdade, de 270 e tantos itens arbitrários que medem, inclusive, espessura de beliche da cama e por aí vai, né? Ar-condicionado. Então você vai criando essas leis ambíguas, vagas, arbitrárias, desconhecidas muitas vezes ex ante pelos proprietários, pelos agentes econômicos, que o governo acaba usando depois para colocar todos os empresários do país como reféns, né? Porque vai lá um fiscal e diz que a sua propriedade não atende à função social ou não atende às 200 e tantos itens que compõem lá, que configuram o trabalho escravo, e te joga então na marginalidade. Então nós vivemos hoje num país que a situação há quase um custo proibitivo da legalidade nesse país. Isso não vale só para os setores rurais, não. Isso vale para qualquer comércio, você abrir uma quitanda, você abrir um bar, tudo isso tem várias e várias normas burocráticas, arbitrárias, desconhecidas muitas vezes, porque são uma quantidade insana, né, de regras, que serve para jogar justamente todo o setor privado como refém do governo na ilegalidade. Isso é muito preocupante. Fora isso, e também totalmente ligado à questão do direito de propriedade privada, lembrando lá atrás o conceito, a importância desse conceito para o funcionamento adequado da economia, né? Nós temos aí vários obstáculos que, se não são criados pelo governo no Brasil, são, no mínimo, instigados ou ele faz vista grossa e é negligente
em atacá-los. E aí eu estou falando, obviamente, de invasores de terra do MST, de movimento indígena, de quilombolas e por aí vai. Que são verdadeiras favelas rurais, que são grupos financiados, bancados pelos nossos impostos, para justamente irem contra o direito básico constitucional de propriedade privada no país. Isso gera, obviamente, muita insegurança jurídica, insegurança da própria propriedade. Você não consegue ter um processo legal transparente que você depois consiga punir esses invasores. Muitas vezes o próprio governo, como eu já disse, ele é negligente com esse tipo de coisa e eu vejo isso com muita preocupação. O MST já foi uma ameaça maior, hoje um pouco mais o movimento indígena, mas eu vejo isso como uma espécie de embrião das Farc brasileiras, das FARB, né, as Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras, no caso, como tem a colombiana. Isso é um movimento ideológico, a gente sabe disso, o MST é carregado de ideologia ultrapassada, uma coisa de que pequenas comunidades familiares de subsistência e autossuficiência seria o caminho do progresso. Isso é balela, isso é besteira. Os Estados Unidos são os maiores produtores de grãos do mundo e tem 3% da população hoje em dia no meio rural. Quer dizer, tem uma coisa chamada ganho de produtividade, ganho de escala, investimento em tecnologia, em capital humano, em capital físico, que gera ganho de produtividade, que você precisa trazer o setor rural para a era do capitalismo, para a era da informação, inclusive para a era do capitalismo global, né? Porque isso é muito importante, eu falo um pouquinho mais disso à frente. Mas a gente continua refém, então, desse equívoco intelectual que o governo abraça em boa parte, que acha que o caminho são essa reforma agrária ultrapassada, né, que não é, sem dúvida nenhuma, não é a forma de você gerar prosperidade no campo brasileiro. Outra coisa muito perigosa e crescente é a seita ecoterrorista. Não dá para deixar de falar disso, a gente sabe que é uma coisa crescente no mundo inteiro, e no Brasil a gente tem nossos representantes aí, né, os Algor Tupiniquim, né, da vida, que realmente passaram a encarar a natureza não como algo que o ser humano possa usar da melhor forma possível para o seu conforto e para a sua prosperidade, né? E sim como uma seita religiosa que a famosa deusa Gaia, por eles a gente voltava a andar de bicicleta e abraçar árvores e morava em oca, sei lá. Então, realmente é uma visão muito ideológica e muito ultrapassada, típica da esquerda caviar, né? Não são pessoas que precisam ali do sustento do dia a dia ou que precisam de energia e tudo mais, são pessoas que já gozam, já desfrutam de todo o conforto que o progresso capitalista tem a oferecer, e lá desse conforto ficam pregando esse tipo de coisa, como se fossem salvar o planeta de uma iminente catástrofe, derretimento e coisas do tipo, né? Então criam visões escatológicas do mundo, aquecimento global, aí quando o planeta para de aquecer por 15 anos fica meio difícil vender essa ideia, aí mudam de forma um tanto pérfida para mudanças climáticas, que aí também, novamente, é um termo vago, que cabe tudo, né? Se estiver mais quente é mudança climática, se estiver mais frio é mudança climática e por aí vai. Então o ecoterrorismo eu também vejo como um fator aí de obstáculo e muito preocupante para o deslanchar desse setor que é tão importante e tem sido tão importante para o Brasil. São os famosos melancias, né? São verdes por fora, mas vermelhos por dentro. Eles carregam um ranço anticapitalista muito forte. Esse movimento começou muito grande quando teve o fim da Guerra Fria, o colapso do Muro de Berlim, da União Soviética, e essas viúvas de Stalin ficaram então órfãos e foram buscar refúgio nessa seita ecoterrorista, né, ambientalista, para poder criticar o capitalismo, né? É curiosíssimo você pensar que o capitalismo, por eles, era atacado antes por não poder gerar renda suficiente para todo mundo. Então eles falavam que o capitalismo só atendia as elites e não era capaz de gerar riqueza para os mais humildes. Como isso ficou evidente que era uma fraude, que o capitalismo gerava progresso, e quando a China começou a abraçar também o capitalismo, deslanchou e começou a crescer muito, eles passaram a atacar o capitalismo por gerar riqueza demais. Então agora o problema é que nós geramos muita riqueza e se todo mundo tiver o padrão de consumo dos Estados Unidos, o mundo implode, né? Então é um obstáculo ideológico muito sério para o setor dos senhores.
Hoje mesmo tem um artigo no Estadão, do Chico Graziano, que já é conhecido de vocês, mostrando esse caráter ideológico anticapitalista do próprio governo, né? E aí a gente pode citar como exemplo, ele cita também o caso dos orgânicos, né? Tudo muito bonito, muito chique, a esquerda caviar adora ir lá consumir produtos orgânicos da fazenda lá do ator global, Marcos Palmeira e tudo mais, é legal, só que tem uma coisa, produto orgânico não dá para alimentar 7 bilhões de bocas no planeta, não é competitivo, não tem ganho de escala suficiente para isso. Então é uma coisa realmente estarrecedora você ver pessoas abraçando os orgânicos como a grande panaceia, a grande solução para o mundo. Inclusive tem no meu livro Esquerda Caviar passagens que não deixam dúvida, margem a dúvida, para o caráter misantropo de certas pessoas, certas figuras conhecidas desses movimentos ambientalistas. Tem alguns lá que dizem que o ser humano é o pior vírus que já passou pelo planeta e que se a população fosse reduzida em 95% do seu tamanho atual, aí sim o mundo ficaria estável, né? Então, realmente são pessoas que parecem odiar o ser humano muito mais do que amar a natureza ou os bichinhos, né? Porque também tem outra seita perigosa e crescente, que é a seita do direito dos animais, que coloca o interesse de um ratinho acima do interesse do ser humano. Né? A gente teve agora o caso do Instituto Royal, com os Beagles e tudo mais, que deixou isso bem evidente. Importaram mais essa bandeira ideológica para o Brasil e vai ser um problema sério para o setor de vocês também à frente. O Chico Graziano cita no artigo dele hoje a questão do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? O Planapro. Só aí, só no título já vê o fator ideológico todo, né? Como uma espécie de manto, uma capa para, no fundo, defender, inclusive, interesses bem organizados de certos grupos que têm muito interesse econômico nisso, né? São 100 milhões de reais que são previstos para ser destinados até 2005 no, abre aspas, fortalecimento de redes de agroecologia, de agroextrativismo e de produção orgânica. Né? Alguém está ganhando muito com isso. Outro artigo, por acaso, publicado hoje também no jornal O Globo, do Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, vem mostrando justamente aquele outro lado que eu citei, que é o fator de negligência do governo para com o setor rural, agronegócio como um todo. Né? Cerca de 1 bilhão de reais, segundo o cálculo dele, deixaram de ser investidos no setor nos últimos 10 anos, aprovados pelo orçamento, mas não desembolsados, principalmente para a questão de segurança pecuária e por aí vai, o que é sério, porque às vezes um problema de saúde no setor gera uma perda significativa de recursos do agronegócio no país, que é um setor exportador por definição. Né? Além disso, a proposta orçamentária para o ano que vem conta com uma redução de 30% no valor destinado a esse setor do que foi em 2013 e levando em conta já que o desembolso desses anos aí tem sido 1/4, mais ou menos, do previsto no orçamento. Então, não só vão reduzir o orçamento em 30% para o ano que vem, como já tem sido investido, na verdade, 1/4 do orçamento aprovado. Então, não dá para negar que há uma negligência clara do governo com esse setor. Né? Além de tudo, a politicagem também tem sido muito grande no setor. Ele cita que foram 6 ministros nos últimos 11 anos, sendo que um deles ficou 4 anos e pouco. Então, quando você expurga esse caso isolado, tiveram uma rotatividade ali de mais ou menos 5 ministros por um prazo de 18 meses cada. É uma rotatividade maior do que técnico de time de futebol no Brasil. Né? Então, isso também mostra um certo descaso com esse setor importantíssimo, que tem sido responsável por mais ou menos 1/3 do crescimento do PIB no Brasil. Até porque a economia como um todo vai muito mal. Né? A gente, de novo, ficou refém dos velhos voos de galinha, crescimentos barulhentos, de baixa altitude, porque o governo errou, mais uma vez, no diagnóstico e na mão da sua política macroeconômica. Né? Ele mal ou bem abandonou o tripé macroeconômico, né, de câmbio flutuante, de responsabilidade fiscal e meta de inflação com o Banco Central autônomo perseguindo essa meta de inflação, que era o grande pilar da herança bendita da era FHC, que foi preservada no começo do governo Lula e agora realmente foi totalmente jogado a escanteio, apesar do governo negar isso, né? Mas todo mundo já sabe disso.
Então, além de tudo, apelou para malabarismos contábeis, para fechar a conta fiscal, e ficou muito feio isso tudo, né? Então gerou uma perda de credibilidade muito grande e uma janela de oportunidade incrível externa, né? Eventos externos como o crescimento chinês de um lado e o custo de capital muito baixo do outro, né? Por conta da crise de 2008, essa janela não se repete tão cedo. Isso é coisa de 1 ou 2 gerações e mais uma vez a gente ganhou na loteria e o governo não soube aproveitar isso. Vendeu o peixe de que o crescimento até 2010 era mérito próprio, não era esse vento de fora, gastou por conta, se endividou, ignorou o tripé macroeconômico, usou os bancos públicos para expandir crédito numa taxa absurda de 20 e poucos % ao ano, e agora a gente está começando a pagar o preço desses excessos, desses equívocos lá de trás. O primeiro pilar, então, do bom funcionamento da economia e desse setor específico é a questão da propriedade privada bem definida, com segurança jurídica, né? O segundo pilar importante é a questão do livre mercado, né? Por quê? Porque, primeiro, você tem que ter a possibilidade de bancarrota. Não existe força propulsora maior à busca constante de excelência e de ganhos de produtividade do que você poder ir à falência. Você ter uma livre concorrência no setor. É isso que faz as economias realmente evoluírem. É o que outro economista austríaco, Schumpeter, chamava de destruição criadora. Você precisa disso para ter progresso, né? Quando Thomas Edison criou a luz elétrica, isso foi muito ruim para produtor de vela e querosene. Mas imagina se a gente até hoje vivesse com vela e querosene. Quando o Ford veio com o modelo T dele, isso foi muito ruim para produtor de carroça. Mas ia ser muito pior se o mundo até hoje tivesse transporte via carroça. Quando o computador foi inventado, o produtor de máquina de escrever enfrentou sérios problemas, mas paciência, melhor para a grande maioria que assim seja. Então, a questão da livre concorrência ela é muito importante, ela é um pilar fundamental do progresso contínuo das economias e das sociedades capitalistas. Tem uma frase que diz que capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem inferno, né? Não faz sentido. E a gente sabe que é necessário você tolerar esse tipo de lado negativo desse processo para você ter o lado positivo, que é 1000 vezes maior. Além disso, tem um outro fator importante, que o conhecimento ele está pulverizado na sociedade. A gente não sabe dizer de antemão quem é que vai vir com alguma inovação brilhante, com alguma coisa que vai realmente gerar um choque de produtividade no setor X, Y, Z ou na economia como um todo. Para dar um único exemplo e ilustrar isso, tem o caso do cientista americano que morava no México na década de 50 e 60, que é o Norman Borlaug, e ele é todo um processo complexo, porque começou com um cientista no Japão, da equipe do MacArthur, General MacArthur, que mandou sementes de lá para serem avaliadas nos Estados Unidos, e aí conseguiu ver que a plantação de trigo era bem menor do que a tradicional e com isso não caía, então tinha uma resistência maior ao clima, e aí o cara mandou para o México para ser analisado. Quer dizer, todo um processo que você vê como foi importante a globalização, né? Até chegar então esse sujeito no México com as novas sementes que geraram um ganho de produtividade fantástico para a plantação de trigo no próprio país, né? Triplicou a produção em pouquíssimo tempo lá no México. Ele tentou vender essa ideia e essas sementes para Paquistão, para a Índia, e a Índia, o governo indiano na época, inspirado na mentalidade socialista, né, lá do próprio Gandhi, do Nehru, quis embarrear isso. Tinha uma mentalidade muito nacionalista também, de proteger e tentar estimular a produção interna de fertilizantes e coisas do tipo, e com isso embarreirou e fez de tudo para não deixar entrar essas novas sementes na Índia. Bom, nem preciso dizer que estava um caos, o governo tinha matado no peito e puxado para si a responsabilidade de alimentar a crescente população indiana, né? E não fechava a conta, ela precisava de ajuda humanitária mandada dos Estados Unidos, 5 milhões de toneladas por ano que os Estados Unidos mandavam, né? Apesar de serem vistos como os malvados aí capitalistas no mundo. A União Soviética, pela mesma linha também de estatizar a produção agrícola, matou milhões e milhões de pessoas, de inanição. E a Índia, então, depois de muita resistência do governo e dessa situação caótica, acabou abrindo espaço para esse sujeito
E com isso, a gente viveu aquela época da Revolução Verde na Índia, que foi até exportada para outros países asiáticos. Então eu até fiz uma brincadeira no meu blog da Veja há pouco tempo, comparando a Revolução Verde, que aconteceu, com a revolução que os verdes querem, né? Que na verdade são melancias, como eu já disse. São vermelhos disfarçados de verde. Esse sujeito ganhou em 1970 o Prêmio Nobel da Paz pelo milagre, entre aspas, que ele conseguiu realizar naquele país. Então, e uma curiosidade só, né? No mesmo ano que o governo indiano emitia um selo para celebrar essa grande conquista de produção agrícola, era o mesmo ano que um ambientalista famoso, chamado Paul Ehrlich, lançava um livro catastrófico falando que era ridículo imaginar que a Índia conseguiria alimentar tantas bocas e falando que ia ter uma escassez generalizada de recursos naturais, um neo-malthusiano. Né? Volta e meia vem a moda de novo, essa mentalidade malthusiana de que a população é grande demais para os recursos naturais. Eles esquecem que tem o crescimento de produtividade, que nós conseguimos fazer muito mais com menos insumos, graças justamente a esse aumento de conhecimento, a esse uso de máquinas, a esse uso de capital humano e físico no campo. Então, é uma ironia, né? Mas a tinta do livro dele mal tinha esfriado e ele já tinha sido refutado pela própria realidade na economia indiana naquele próprio ano. Então, essa visão apocalíptica, infelizmente, ainda rende muito fruto, recurso para certos grupos e ecoa bastante na população mais leiga, porque é sempre uma coisa que assusta, né? Um leigo escutar que você vai ter uma catástrofe ambiental, ou que não vai ter recurso para alimentar tantas bocas, ou que o petróleo vai acabar em breve. Isso tudo é uma coisa que... O petróleo foi descoberto na Pensilvânia por um sujeito chamado Edmund Drake, e em 1856, se eu não me engano. Em 1870 ou 80, já tinha gente falando que tinha mais 10 anos só de petróleo e ia acabar. Né? E cá estamos nós, com descoberta de pré-sal e por aí vai. Né? Fora o que os ambientalistas impedem de avanço. Por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos mesmo, no Alasca, poderia ser muito maior a produção se não fosse justamente, se não fossem os obstáculos dos ambientalistas. Mas os malthusianos esquecem que o capitalismo, se tiver essa premissa, propriedade privada bem definida e livre funcionamento da economia, costuma fazer milagres. Isso era o que eu tinha para falar, basicamente, e só para fechar com a minha visão política do quadro, e a gente poder abrir para algumas perguntas aí, o quadro político que eu vejo para o Brasil é muito preocupante, porque tudo isso que eu falei, né, não foi nem tanta coisa, mas é um foco bem específico de poucas coisas importantes para o bom funcionamento da economia. A gente vê que não tem nenhum partido aí abraçando isso. Né? Pelo contrário, o governo, o partido que está no poder, como eu já disse, tem sido bem negligente com o setor, se não um inimigo declarado. Né? Muitas vezes ele tem esse ranço ideológico muito forte, pró-MST, pró-movimento indígena e desconfiado do próprio agronegócio. A bancada ruralista no Brasil hoje talvez seja a mais difamada no Congresso. Eu estava brincando ali que talvez só a bancada da bala seja mais mal vista. Se juntar, então, o sujeito que tem fazenda e quer ter o direito básico, inalienável, de ter uma arma para se defender, esse é a geni brasileira em pessoa, né? É o demônio em pessoa no Brasil hoje. Então, nós temos um governo aí que tem uma visão bem antagônica ao setor de agronegócio, na minha opinião. Além disso, irresponsável no lado da macroeconomia. Aí tem a grande novidade aí que capturou a esperança de muito empresário, que é o Eduardo Campos, que é de um partido dito socialista, neto de Miguel Arraes, que era até ontem do governo e que fez aliança com Marina Silva, que é a ecoterrorista melancia par excellence no Brasil, né? O nosso Al Gore de saias. Então eu também vejo com uma certa preocupação e não acho que seria uma dupla que traria um certo dinamismo mais liberal para o setor. Né? Nós temos o Aécio Neves, que talvez seja o menos pior desses, mas falta um pouco mais de coragem para assumir com mais convicção certas bandeiras. Né? E aí eu fecho justamente fazendo um apelo de que nós temos aí talvez o Ronaldo Caiado,
que eu gostaria de ver sendo lançada a candidatura. Até porque eu acho que tem uma demanda reprimida muito grande no Brasil por algum discurso um pouco mais para cá, né? Para endireitar um pouquinho o Brasil, porque nós temos hoje uma hegemonia meio sinistra, né? De esquerda, né? E eu confesso que eu já depositei muita esperança na própria senadora Cátia Abreu, né? Mas não só a própria CNA tem batido muito na aproximação dela com o governo, como eu mesmo escrevi uma carta aberta no meu blog, ela respondeu, eu publiquei a resposta com uma outra tréplica em cima, mas o fato é que eu conheço muita gente que ficou decepcionado com esses últimos passos de aproximação com o governo. Eu até entendo o desespero de quem atua nesse setor em relação à alternativa que eu acabei de citar, da Marina Silva, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o PT não é o caminho para o Brasil, em termos gerais, e para o setor de agronegócios específico. Então, eu realmente fecho aqui com um apelo para que vocês, têm mais influência do que eu, convençam o deputado a sair candidato, porque nós precisamos aí de uma alternativa. A coisa está feia e eu estou muito preocupado com o ambiente macroeconômico do Brasil nos próximos anos, porque tem, sem dúvida nenhuma, um problema contratado, que foi hipotecado. Aquilo que a gente viu de crescimento lá atrás, principalmente em 2010, era irreal, era insustentável, não estava calcado em pilares sólidos, não houve ganho de produtividade no Brasil nos últimos 10 anos, não houve, na economia como um todo, né? Então nós temos realmente uma situação muito preocupante nos próximos anos, que vai aí estourar uma bomba relógio, está fazendo tic-tac realmente, e eu não vejo, pelo contrário, eu vejo a equipe inteira desse governo em negação à realidade, quer dizer, eles preferem atirar nos mensageiros em vez de reconhecer sequer o problema para poder ter alguma chance de endereçá-lo, né? Então eu vejo isso com uma preocupação muito grande, porque mais 4 anos disso, eu confesso que a situação vai ficar bem esquisita. Acho que com isso eu fecho e a gente pode abrir para algumas perguntas. Obrigado.